CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, os encarnados, desencarnados. Vamos a mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos e vamos fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especiais mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sedes, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Está em Mateus, versículo 44 e 46 a 48. Assim, agradecemos ao nosso Deus Pai e ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade que está nos dando de estarmos nesta casa de amor, no Centro Espírita Altivo Panfiro, nesta manhã. Agradecemos pela nossa vida, mas, acima de tudo, agradecemos também pela oportunidade de estarmos estudando sobre a doutrina espírita. Agradecemos a Allan Kardec e a toda a coluna de espírito que já se fazem presente nesta casa, harmonizando a todos que aqui estão, dando a sustentação na harmonia. Assim, agradecido que somos, pedimos ao nosso Mestre Jesus, em nome do seu amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do amor do Pai, a permissão para que possamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Então vamos lá. Mundos transitórios. Isso é uma novidade, né? Mundo transitório. Porque a gente já viu mundos primitivos, vimos os mundos de provas e expiações, que é a Terra, mundos de regeneração, que é um mundo melhor do que a Terra, um patamar superior, aonde o bem começa a preponderar, onde o bem prepondera sobre o mal. Na Terra,
o mal ainda prepondera sobre o bem, mundos felizes e mundos divinos. Aí tem esse mundo transitório. O que seria o mundo transitório? Algo que transita, né? Em trânsito. Então lê aí a pergunta e a resposta. Então vamos lá. Enquanto ele tem um livro aí nessa bolsa aí. Não tem não? Tem na outra então, ó, nessa daqui, vê se não está aqui. Acho que depois você vê o livro daqui, que tinha que ficar aqui o livro. Não. Então vamos lá. Há, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Primeira coisa, o que é um espírito errante? O espírito errante é o espírito que aguarda uma nova oportunidade de reencarnar. Quando a gente desencarna, todos nós que temos que reencarnar um dia, somos considerados espíritos errantes, porque vamos para a erraticidade. Tem que ver o livro daqui, Tiago, o que fica aqui. Alguém pegou para usar? Então, é um espírito errante, vai para a erraticidade. Espírito errante não é espírito que erra, que fez coisa errada. Não. Ele está na erraticidade aguardando reencarnação. Aí ele perguntou: há, como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Resposta: Sim. Há muitos particularmente. Há mundos. Há mundos particularmente designados aos seres errantes, nos quais eles podem habitar temporariamente espécies de acampamentos, de campos para repousarem de uma erraticidade muito longa, estado que é sempre um pouco penoso. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas, segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que habitam nesses mundos, podem eles se desligar para ir onde devam ir. Imaginai-os como bandos de pássaros pousando numa ilha, aguardando tomar das forças para seguirem seus destinos. Continua, vamos ler todas elas. 2, 3, 5. Os espíritos progridem durante suas permanências nos mundos transitórios? Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. 2, 3, 6. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios estão perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A posição deles é apenas temporária.
Resposta. Em que época? Durante a sua formação. Então vamos lá. Nós vimos todos os itens a respeito dos mundos transitórios para a gente entender o que significa. Então, a Terra, antes de ser habitada, já foi. Estéril, porque significa esterilidade, que não tem vida. Então, é um mundo onde um grupo de espíritos desencarnados, como ele colocou, depois de uma erraticidade longa, está muito tempo no plano espiritual, ali eles se reúnem, se preparando, descansando, também progridem, porque aprendem, se instruem, como foi colocado, para que possam reencarnar. Então, são muitos os mundos transitórios. A Lua é um satélite da Terra, né? É um satélite. E um planeta, é um satélite estéril. Ele é importantíssimo aqui para a Terra. Se não fosse a Lua, não teria vida como nós temos na Terra. Os cientistas colocam vários dados a respeito da Lua, a distância entre a Terra e a Lua. Não poderia ser maior, não poderia ser menor, e por aí vai. Para que a gente tenha a vida aqui do jeito que a gente tem, ela está direitinho ali, do jeito que tem que ficar. A sabedoria divina, né? A sabedoria de Deus. A gente não afirma ainda, mas em breve a gente vai ter notícias que vai trazer alarmantes a respeito da vida em outros planetas. E esses astronautas que foram à Lua, volta e meia estão mandando fotografias de que viram espíritos lá, né? Vultos, viram. Então, a gente pode dizer que a Lua é inabitada? Não. Ela tem a sua importância como satélite do nosso planeta, mas ela não está lá simplesmente por estar. Pode ser um mundo desse de transição? Pode ser. Eu não vou afirmar porque eu não tenho isso escrito. Eu estou aqui pensando e pedindo para vocês pensarem junto comigo. Pode ser. Então na Lua não tem beleza. Poxa, da Lua olhando para o céu, sem poluição, sem lâmpadas. Que beleza! Como deve ser o céu visto da Lua, né? É um outro tipo de beleza. Não é a beleza que nós temos aqui, mas também não é menos belo do que nós temos aqui na Terra, as nossas belezas naturais. Então, esses espíritos, vocês vejam como que a gente sabe tão pouco de nós mesmos, da nossa origem. A gente sabe que a nossa origem é divina. Agora, como ela foi feita, como Deus nos criou, em que momento nós fomos ligados à matéria, que é o perispírito, a gente não sabe. Quanto mistério ainda tem no universo para a gente descobrir? Então, essas questões mesmo dos mundos transitórios. Ele colocou aqui 2 perguntas com algumas outras subperguntas. Tem a 235, a 234, a 235, a 236. 3 perguntas com 5, 6, 7 respostas aqui. Então, é muito pouco para a gente compreender melhor essa questão desses espíritos em mundos transitórios. A gente sabe que existe, como está dizendo. Vamos aqui o comentário de Kardec. Então, a gente já sabe que a Terra já foi um mundo transitório. Vai lá, nada é inútil. O comentário de Kardec. Não, é que eu estava vendo, você estava falando agora. Pode falar. E é muito interessante porque estava aqui, são eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? E aí a resposta traz,
Não, a superfície deles é estéril. Aqueles que os habitam, de nada precisam. O que você acabou de dizer. Não há a habitação no mundo física, corpóreo, visível. Mas ele afirma que existe habitação, mas que nada precisam, né? Que são os seres invisíveis. Então, o comentário de Kardec. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem sua finalidade, sua destinação. Nada está vazio, tudo é habitado, a vida está por toda parte. Assim, durante longa série dos séculos que se passaram antes da aparição do homem na Terra, no decorrer dos lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre aquela massa, informe naquele árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Seres que não tinham nem a nossa necessidade, nem as nossas sensações físicas. Aí encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo naquele estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, portanto, ousaria dizer que, dentre esses milhares de mundos que circulam na imensidão, um único, um dos menores perdidos na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria, então, a utilidade dos outros? Deus tê-los-ia feito visando apenas recrear nossa vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que ressalta de todas as suas obras e inadmissível quando se pensa em todos aqueles que não podemos perceber. Ninguém contestará que há, nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material, e todavia povoados de seres vivos apropriados a esses meios, algo de grande, de sublime, onde talvez se encontrem a solução de mais de um problema. Muito bem. O que nos mostra essa resposta? Mostra que nós não sabemos nada. É uma revelação, né? A doutrina espírita é uma revelação. Revelar é mostrar, né? Tirar o véu. E então ela está falando, os guias estão falando, o comentário de Kardec, a gente vê que Allan Kardec está no mesmo nível dos guias, ele faz perguntas, né? Bem, coloca as suas respostas, sua percepção, seu entendimento. Então está de igual para igual com os espíritos da codificação. Então a gente não tem muito o que falar, eu não sei o que falar mais do que está escrito aqui. Então a Terra já foi um mundo de transição. Então essa transição é lugar de espíritos que não têm as mesmas necessidades que a nossa e ali habitam, aguardando uma nova reencarnação. Por que vão para lá? Para que vão para lá? Não poderiam estar num mundo habitado como a Terra? Não sei, não tenho resposta, não sei. Alguma pergunta? Alguma explicação para eu entender melhor? O objetivo, eu acho que tem que explicar, mas está bem explicado. Bem claro. Então vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Então não há lugar destituído de vida. Deus não criou nada à toa. Tem vida em tudo quanto é lugar. A gente vê aqui no nosso planeta, no deserto, tem animais. Naquele sol escaldante, de quantos graus tem lá no deserto do Saara ao meio-dia? 60. Coloca aí, quantos graus centígrados a temperatura do deserto do Saara ao meio-dia e depois à meia-noite? Porque é frio de noite. E tem vida.
Aqueles camaradas andando com os camelos lá naquele areal, acham água. O que para nós aqui, né, que tem água em abundância, viu aí? Vai de menos 10 à noite a 55 durante o dia. Olha só, 55 graus durante o dia, menos 10 durante a noite. É frio. Ó, você vai no congelador da sua geladeira, tá zero, certo? Tá zero. Lá é menos 10, é mais frio do que se você entrar no teu congelador, você ainda está aquecido com relação ao frio do deserto do Saara. E de dia vai a 55 graus centígrados. Aqui com 30 a gente já está morrendo de calor, pô. E não tem uma árvore, hein? Uma árvore. É como aquela frase, né, que se costuma dizer, sai do inferno para o céu. Pois é. O que pra gente, se nós nunca tivéssemos ido lá, tivesse passando assim uma sonda, igual eles passam, uma sonda que foi a Marte, né? Na Lua, vai parando, não tem tem bastante vídeo sobre isso. Sei como é que vai ter vida ali. Se nós não tivéssemos ido e visto o Saara, como a gente vê aqui, tem gente que sobrevive, atravessa para lá e para cá, a gente ia dizer, impossível ter vida ali. Mas tem. Por que não vai ter na Lua? Por que não vai ter em outros planetas que a gente não conhece? Só teria vida na Terra? Então vamos lá, vamos continuar. Percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Eu vou ler a pergunta, você lê a resposta, Carlos, que fica melhor para quem nos ouve. Uma vez, a questão 237, uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possuía enquanto viva? Sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, mas ela mais livremente se manifesta quando não tem entraves. Entendeu a pergunta, Selma? Ele perguntou se quando você morrer, você vai ter mais percepções do que quando no corpo. Quando a gente desencarnar, melhor dizendo, sim, teremos mais percepções, que o corpo embota. O corpo é pesado. Percepções que a gente nem possui no corpo físico, mas como espírito vai ter. E a nossa inteligência mais livremente vai se manifestar. Como que a inteligência do espírito se manifesta? É através do cérebro. O cérebro é um órgão, ele é físico, ele tem as suas limitações. Mas a mente do espírito, ele vai mergulhar no presente, no passado e pode vislumbrar até o futuro. Enquanto nós, no corpo encerrado nesse cérebro, eu lembro muitas coisas desta vida. E a gente que vai ficando velho como eu, vai esquecendo muita coisa, vai trocando nome, né? Por causa da limitação do cérebro. Mas a mente, que é do espírito, olha, é uma percepção que a gente não imagina, é incalculável. Que lembrança que eu tenho da Lurdinha? A lembrança que eu tenho dela é dessa vida. O amor que eu sinto por ela é dessa vida. O que indica pelo sentimento que já nos conhecemos antes, mas eu não me lembro. Agora, ela sem o corpo, ela já sabe. Ela lembra dela como espírito imortal. Dependendo do espírito, dependendo dela, da capacidade dela, ela pode ter ido até 1000 anos atrás, até 2000 anos atrás. Lembra lá do Raul Seixas? Eu nasci há 10 mil anos atrás? Então, a gente nasceu há muito mais tempo. Então, tem espíritos que têm uma lembrança maior. Outros não podem ir além porque não aguentaria.
Eu acho muito interessante no livro Nosso Lar, aquele livro é riquíssimo, tem que ler e reler com calma. Muitas vezes a gente leu e passou batido numa série de situações importantes. Aquela família da casa do Lísias, do enfermeiro que acolheu o André Luiz, o pai, que é o Ricardo, tinha reencarnado, estava aguardando a esposa, eles iam se reencontrar na Terra, estava aguardando, eu não me lembro o nome dela, Laura, a dona Laura. Então teve um culto no lar, que eles fizeram lá, um culto cristão, que ele, bebê, ele foi trazido, né? Estava protegido numa ampola e tomou a consciência de espírito imortal e falou como o Ricardo. E ela estava só esperando a chegada da filha para poder reencarnar, que a filha em breve chegaria no plano espiritual. Olha que coisa interessante, né? A gente aqui espera um bebê e fica feliz. Ela estava esperando a outra morrer para chegar lá, a felicidade deles, para ficar com a neta, que era problemática, e ela retornar com o marido. Tudo bem. Mas ela diz assim: nós temos umas coisas para resolver na Terra. Nós conseguimos ir, nós fomos, a nossa lembrança foi até 300 anos atrás. Não foi muito não, hein? Foi há 300 anos. Ela lembrou de outras existências, 300 anos, 4 existências, 5, né, dependendo aí do intervalo, pode ser menos, pode ser mais, e viu que tinha coisas para resolver, porque era uma pessoa boa, já tinha caído, como a gente diz, a ficha caiu, então nós temos que ir para a Terra urgente, temos que resolver uns problemas urgentes. Ela não falou quais eram os problemas, e vieram, e voltaram. Então, como espírito, olha a percepção do espírito, ela é enorme, ela é enorme. O Camilo, no livro ali da Dona Ivone, o Memórias do Suicida, ele foi o último a reencarnar, ele ficou até não dar mais, até que ele começou a se sentir deslocado, não que não fosse bem tratado, não tinha mais ninguém ali, não dava mais para ele ficar, não tinha como ele aprender mais, ir além, porque ele não tinha o peso específico para ir em lugares superiores, para aprender mais, então ele teve que voltar. Aí a percepção dele lá no mundo espiritual foi enorme, ele foi à época do Cristo, que o problema dele começou lá, e ele se viu no meio da turba, gritando Barrabás. Ele diz assim, eu era um revoltado, eu era contra tudo, mas não tem gente assim hoje, que é contra tudo, não fica satisfeito com nada, reclama de tudo. Ele estava lá, gritando contra o Cristo, ele falou assim, eu tinha raiva, tinha inveja. Então a mente dele voltou a 2000 anos, 2000 anos. Para Deus, para a gente é muita coisa, para o Espírito não é nada. Ele foi lá, putz, meu problema estava ali, o que eu fiz ali? Aí ele vem. Olha a consciência do Espírito. Então a percepção do Espírito é muito maior. Alarga em muito. E dependendo da elevação dele, vai a 2, 3, 4. Quanto tempo for necessário. Olha ali preciso reler novamente as obras do Rochester, é muito bom. Eu pedi para colocar ali, tem algumas ali. O Rochester, ele vai lá 4.000 anos atrás, ele vai lá no Egito Antigo. Vai trazendo a história de lá. A história. Significa que o médium também vivenciou aquilo. Estava lá na mente do médium, não no cérebro. Para o espírito ter facilidade de acessar e contar aquilo tudo que ele contou. Então você vai lá ver o Romance de uma Rainha, são 2 volumes, que história belíssima. Vai lá no Egito Antigo,
Vai lá atrás, o chanceler de ferro. Chanceler, é assim que fala, não? Chanceler de ferro. Tá vendo? Muito bom. Quem gosta de ler, são romances belíssimos, não são doutrinários, mas são importantíssimos para a nossa cultura espírita. Eu já disse aqui, uma vez eu perguntei para o Altivo, que ele já tinha lido, eu falei, poxa, isso aqui é possível? Uma situação lá que aconteceu no livro. Ele falou assim, ele não me respondeu nem que era possível, nem que era impossível. Mas pela resposta dele, eu vi que era. Aí ele perguntou assim, você quer saber quem foi o Jerônimo? Quem foi um dos personagens lá do livro, o Aurangzeb, que era um cara ruim pra caramba. Aí ele falou assim, é o Jerônimo Mendonça. Tem um livro do Jerônimo Mendonça, a gente tem que ver ali na livraria. Um Gigante Deitado. Então, o Jerônimo Mendonça, ele inaugurou várias casas espíritas, século XX, 1900 e pouco. Ele só andava deitado numa cama, para onde ele ia numa cama, ele saía na rua, ia no cinema, na cama. Uma ruma de pessoas para ir falar com ele, pedir conselho, ouvi-lo, ficava aquela fila, igual ficava o Chico. Ele atendia deitado com um saco de 30 quilos no peito, por causa da angina, que doía muito. Então, por causa da angina, um saco de 30 quilos no peito, atendendo as pessoas. Nunca perdeu o humor dele. O livro é sensacional. Fácil de ler, você vai ler rápido. Então ele estava espiando o passado lá do Egito Antigo, ainda estava espiando, hein? Olha só. Quantos milênios de erros que ele cometeu naquela existência. Então, quando ele volta ao mundo espiritual, olha aí o Rochester, dizem, né? Eu também não posso afirmar nada, vou dizer o que dizem. Que o Rochester é o próprio Moisés. Então, ele conta toda aquela vida na época em que ele estava reencarnado, lá atrás. Interessantíssimo. Então, a percepção aumenta e aumenta muito como espírito. Tem percepção que aqui a gente não tem. Nós estamos limitados nesse corpo. Ficou bem claro? Então, continua aí. O Jefferson, de quem eu senti falta aqui no início, que eu falei? Pois é, a dona Carmen. 238. 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, eles sabem tudo? O espírito sabe tudo? Aí às vezes as pessoas vão consultar ali um espírito, paga, achando que o espírito sabe tudo. O espírito não sabe tudo. Nós aqui na Terra sabemos tudo? Não, tem gente que sabe um pouco mais, tem gente que sabe um pouco menos. O espírito é a mesma coisa, ele pode até acessar, às vezes ele não consegue acessar a sua memória integral, mas ele pode até acessar, mas ele tem limitações, é um espírito muito simples. Então não sabe tudo. Depende também do estado da evolução que ele esteja. Mas quem sabe tudo não, é não Deus. Sabe. Aí é só na perfeição. Então vamos lá. Quanto mais se aproximam da perfeição, mais sabem. Se não são superiores, sabem muito. Olha, perdoe. Se são superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. É o que foi dito agora. E você fez um comentário na pergunta anterior
que me remeteu ao seguinte pensamento, quando você se referiu que já no mundo espiritual aguardou, né, a morte de um para a reencarnação do outro. E aí a gente lembra que nós aqui no mundo encarnatório passamos por essa mesma situação em se tratando do transplante, por exemplo, de um coração e tantos outros. Na realidade, é a felicidade de um que vai receber em detrimento à morte do outro. Verdade. É isso aí. A morte 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas de acordo com sua elevação e sua pureza. Os espíritos inferiores não sabem sobre isto, mais do que os homens. É uma consequência da resposta da outra. 240. Os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? Não. E é o que faz com que nem sempre nos compreendais, quando se trata de fixar datas ou épocas. Pois é. Aí você pergunta lá uma coisa para o espírito, isso. Ele diz assim, em breve vai acontecer. O breve, para eles, é uma coisa, o breve para nós é outra. Uma vez lá, teu pai está para reencarnar, em breve ele volta. Quando eu tive essa notícia, se passaram aí 4 anos. Depois outro espírito confirmou, ele voltou. Breve 4 anos. Mas o que são 70 anos para a eternidade? Mais breve ainda. Mais breve ainda. Se a Selma me perguntar, quando que eu vou morrer? Aí o Espírito vai dizer, em breve. Em breve. Não sabe quando, em breve. E tantas vezes aqui já foi dito, né, o que parece para a gente ter 400 anos, que é uma eternidade, no mundo espiritual, como você acabou de dizer, é absolutamente nada. Nada. Você vê esse estudo que a gente fez ontem aqui, que eu peguei uma parte, dos judeus com os padres lá na Inquisição, em Portugal. 400 anos. E eles estavam vivendo como se fosse naquele dia. Quando eles são transportados do Rio Grande do Sul para cá, para o centro, que eles foram ser tratados, eles estavam vendo como se estivesse caminhando nas ruas de Portugal. Nas ruas, como eram as ruas na época deles. Então, vivenciando tudo, porque estava tudo na mente deles, na memória deles. Então, naquele momento, eles estavam voltando a Portugal. Nossa Portugal está tudo aqui, olha. Eles estavam ali ainda com aquela mente fixada naquele lugar, naquele tempo. Então, para eles, 400 anos não é nada. Para a gente vai dizer, poxa, 400 anos. Eles não saíram do lugar. Comentário de Kardec. Dentro do comentário, os espíritos vivem fora do tempo, tal como compreendemos o transcurso do tempo para eles. Anula-se, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, são-lhes apenas instantes que apagam na eternidade, do mesmo modo que a desigualdade do solo se apagam e desaparecem para aqueles que elevam no espaço. Ficou claro? 241. Vamos lá. Uma pergunta, então. Quanto tempo tem o tempo? Tanto. Na verdade, o tempo não existe. Como o espaço não existe. A gente se localiza no tempo porque a gente precisa de referência. Mas é igual os números. Você tem um número 1, 2, 3. Qual é o último número? Pi. Pim? Pi. Pi. O último número é pi. E antes do zero, tem número? Não tem o menos 1? E qual o menor número? Menos o quê? Pi também. Pi.
Então, na verdade, não tem o princípio que a gente estabeleceu 0, mas eu podia estabelecer o -1. Então, o tempo é assim. Quando você pega o tempo, eu nasci em 1959. Mas quem nasceu e antes, botar 1 bilhão, o número pi de tempo atrás, o tempo não existe. Como o espaço não existe. Então, quanto tempo tem o tempo, Selma? Tanto tempo quanto tempo tem. Guardaram, né? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Então, é relativo. É relativo. É relativo. Os espíritos não têm isso de tempo. Não tem. É uma eternidade. E o espírito? Vamos curiosidades aqui. O espírito dorme? Dorme. Depende do espírito. Depende. Alguns descansam alguns minutos por semana. Descanso de alguns minutos. Mas o descanso é só não estar com a mente ligada no trabalho. Porque lá não tem dia, não tem noite para marcar o tempo. Não tem. Eles enxergam de dia como enxergam a noite da mesma maneira. A noite e dia para nós aqui, para eles não. Olha como tudo é relativo. Então não tem tempo. Não tem tempo. Agora, tem espírito muito ligado à matéria ainda, muito inferior, que precisa descansar. Que dorme. Teve um dia que a gente foi ver uma casa ali, a Dilane estava para alugar a casa, né? Aí o camarada, eu vou alugar a minha casa, estou ali, eu vou sair daqui. E era uma pessoa assim, simples, que tomava os negócios ali, os goró dele ali no boteco e tal. A Dilane não queria ir. Eu falei assim, Dilane, ele mora ali, é um lugar bom, aquela vila, vamos dar uma olhada lá. Eu insisti, ela foi, ela entrou. Quando eu entrei, eu já achei esquisito também. Eu falei assim, aqui não é lugar para... Entrou. Aí nós entramos, ela foi ver o quarto, aqui é meu quarto. Ela olhou, ela levou um susto, saiu da casa, foi lá para a rua. Ela, não quero mais ver não. Tá bom, obrigado, qualquer coisa a gente fala, foi embora. Eu falei, o que houve, Dilane? A cama estava cheia de espírito dormindo lá, que era de manhã. Estavam dormindo. Quando nós entramos, um levantou a cabeça, olhou para mim e filho. Agora você vê. Então, os espíritos estavam lá dormindo, acordando tarde, né? Mas não precisava nem isso não, porque aconteceu lá em casa, lembra da cama? Lembra? Pois é. Então, dependendo, ele vai precisar dormir, ele precisa descansar mais, precisa. Dependendo do estado, ele desencarna, ele precisa de uma recuperação, de um tempo maior, né? Para sair da perturbação, tudo isso. A Selma está me perguntando se os espíritos não têm um mundo deles para lá e por que eles vêm para cá. Mas é uma pergunta inteligente. Na verdade, uma boa pergunta. O mundo espiritual é aqui, não é lá. Os mundos não existem lá. Os mundos se interpõem. É uma dimensão diferente. Então o espírito está sentado aqui, outros estão aqui nos apoiando, os que nós evocamos, guias da casa, e nós influenciamos a eles e eles nos influenciam. Então, tem muito espírito que nunca tinha ouvido falar no livro dos espíritos, está estudando hoje aqui, conosco, ou vem estudando esses dias. Para eles é uma novidade. Agora, muita coisa é mais fácil eles entenderem do que a gente. Mas tem espírito também que tem a mesma dificuldade que o encarnado tem de entender. Entendeu, Selma? Então, o mundo espiritual é aqui. Os espíritos estão aqui, estão na rua, estão na tua casa. Agora, qual é o espírito que está na minha casa? Aqueles que eu atraio de acordo com os meus desejos. Meus desejos, meus pensamentos, meus sentimentos, que é aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. É o que eu levo para minha casa. Entenderam?
Vamos lá. Próxima questão. 241. 241. Têm os espíritos uma ideia do presente mais precisa e mais exata do que nós? Resposta. Quase como aquele que enxerga bem, possui uma ideia mais exata das coisas que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Julgam, portanto, diferentemente de vós. Mas, uma vez ainda, isto depende da elevação deles. A gente já falou sobre isso, né? 42. Pergunta 242. Como os espíritos têm o conhecimento do passado? E esse conhecimento para eles não tem limite? Resposta. O passado, quando dele nos ocupamos, é presente, exatamente como te lembras de uma coisa que te impressionou no decorrer do teu exílio. Simplesmente, como não temos mais o véu material que obscurece tua inteligência, nós nos lembramos de coisas que te apagaram da memória. Mas nem tudo é conhecido pelos espíritos, a começar pela sua própria criação. Entenderam? Quando a gente pensa no passado, a gente está vivenciando agora o passado. É assim, para eles o passado é presente. Se eles se ocuparem com o passado, é presente. Agora, nem os espíritos não sabem tudo, como ele colocou, a começar pela nossa criação, como tudo começou. Também já falamos sobre isso. 243. Os espíritos conhecem o futuro? Isto depende ainda do aperfeiçoamento deles. Frequentemente, eles apenas o entreveem. O entreveem. Apenas o entreveem. Porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Depois da morte, a alma vê e abarca num piscar dos olhos suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe prepara. Para isso, é preciso que ele esteja inteiramente integrada a ele, após muitas existências. Letra A. Os espíritos chegaram à perfeição absoluta, têm um conhecimento completo do futuro? Completo não, é a palavra, pois só Deus é o soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele. Ficou bem claro? Então, conhecer o futuro pode. Agora, todo o futuro, todo o passado, só Deus. Só Deus. Só Deus. 244. Não, vamos parar aqui por causa da hora. Tá. Vocês podem pegar aqui o progresso, ele é infinito. Nós vimos ali a numeração. Se vocês pegarem um círculo de raio igual a 1, você bota R igual a 1, que é igual a D. Ou R igual a D, que é igual a 1. Esse raio desse círculo, vamos colocar aqui, vamos dimensioná-lo como o número 1, que é igual a D. D é Deus. Deus é igual a 1. E nós seremos 0, pode ser 9999987, nunca vamos chegar a 1. Então, toda sabedoria, toda compreensão está com Deus, o Criador, que nós, aqui espíritos imperfeitos, ainda não temos uma ideia precisa de Deus. Falta muito para chegarmos lá. Então vamos encerrar o nosso estudo e daqui a pouco iniciar obras póstumas. Pode fazer a prece, Carlos, por favor. Querido Mestre Jesus, mais uma vez queremos lhe agradecer por essa oportunidade desse estudo esclarecedor que nos conforta na sua seara, que nos conforta no caminho do bem que devemos seguir através dos seus ensinamentos. Assim, Mestre querido, agradecidos também a essa espiritualidade,
a coluna de espíritos que se fazem presentes, sustentam em amor esta casa, queremos agradecer a Deus por nossa existência, pela existência de todos aqueles que aqui permanecem, encarnados e desencarnados. Assim, agradecidos que somos pelo amor que sentimos ao Pai, a Jesus e aos Espíritos, e em nome do nosso amor, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos da manhã desta terça-feira. Graças a Deus.